Chegando notícia importante de momento, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, acaba de divulgar uma nota oficial sobre a ocupação do plenário da Casa do Senado pela bancada da oposição. Você vê a imagem aí na nossa tela e vamos ler comigo aqui a nota assinada por Davi Alcolumbre. O parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas diretoras das casas. Aí, parêntese meu, ele está fazendo menção aqui como presidente do Congresso Nacional, não está falando só do Senado, está falando também da Câmara, casa presidida por Hugo Mota. Voltando ao texto de Davi Alcolumbre, a ocupação das mesas diretoras das casas que inviabilize o seu funcionamento constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Nota assinada por Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, está aí, deu a sua declaração. E olha só, pessoal, a conversa mansa desse homem. Ele quer se reunir ali com os líderes dos partidos para poder fazer um acordo. Eles querem resolver tudo em diálogo. Mas diálogo, Davi Alcolumbre, nós já estamos esperando, já faz 4 anos pelo menos, que o ditador da toga tem controlado essa nação e de diálogo nós não queremos. Essa conversa mole foi a conversa que o Rodrigo Pacheco enrolou o Brasil durante os últimos 4 anos que ele ficou ali na frente do Congresso Nacional, na frente do Senado principalmente, e enrolou o povo brasileiro. Vocês vêm com essa conversa mole aí de diálogo, de fazer acordo, e vão empurrando com a barriga, e vão empurrando. Daqui a pouco, Jair Bolsonaro está preso atrás das grades lá com 30 anos de cadeia para ser condenado, e o Lula está reeleito e nós estamos aqui conversando e fazendo diálogo. Nada disso. É por isso que eu vou mostrar agora. O pessoal está lá no Congresso Nacional, está lá no Senado Federal, eles vão fazer vigília. Os senadores não querem acordo, não querem acordo. Não existe acordo. Existe uma pauta que é colocar pedido de impeachment de ministro Alexandre de Moraes para ser votado. E é isso que nós queremos e é isso que vai ser feito. E na Câmara dos Deputados também estão fazendo vigília. Nós vamos mostrar aqui o pessoal no Senado ali. Olha só, eles também quebraram o pau ali, eles não gostaram desta declaração que o Davi Alcolumbre deu. Porque o Davi Alcolumbre está querendo colocar panos quentes, mas nós sabemos que tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre têm processos pendurados no Supremo, no Judiciário, e é por isso que eles não vão contra os homens. Olha só o que o Magno Malta e o Jorge Seife, 2 senadores de direita, vão falar agora. Eles estão lá agora, ao vivo. Eles vão falar para você. Confira aí e dá um like nesse vídeo, pessoal. Toda vez que você dá um like, você está ajudando essa mensagem a chegar a mais pessoas. E se você gosta desse conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever aqui antes de ver os senadores ali, ó. Aproveita, já vai se inscrevendo aí, porque amanhã nós vamos mandar vários vídeos aqui sensacionais. Você precisa ficar ligado. Veja aí os senadores e voltamos em seguida. Nós o respeitamos, mas nós não estamos aqui para chamar Davi Alcolumbre para vir para dentro do nosso espectro político. Não, nós sabemos que o espectro político dele é o do governo, é desse governo comunista. Ele é um judeu, mas eu não sei se ele é comunista, mas ele faz parte. Ele faz parte desse espectro que envolve esse consórcio, que envolve o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui como senadores indignados, porque ele foi eleito por essa casa com maioria, embora muitos não tenham votado nele, como eu. Mas ele é o presidente dessa casa e não tem o mínimo respeito. Viu o cara construtor de pontes, que sempre o respeitou, o Marco Rogério, ele não atende. Essa cadeira onde eu estou sentado aqui, nós nesse momento estamos sob a luz de celulares, porque não há um mínimo de respeito. Davi, você pode continuar no seu espectro político, naquilo que você acredita, não precisa vir para o nosso espectro político, mas precisa ter um pouco de humanidade.
empatia com as pessoas que sofrem. Nós estamos aqui por anistia. Anistia para quem não cometeu crime, pelo amor de Deus. Essa mesma falta de empatia que envolve o Supremo Tribunal Federal, senador Wilder. Falta de empatia e empatia muito grande que eles têm com bandido, com ladrão, com estuprador, com sequestrador, desviador de dinheiro público, com todos presos na Lava Jato que confessaram devolver o dinheiro. E eles agora fizeram deles inocentes e estão devolvendo o dinheiro deles. Olha que mundo é esse? Que mundo é esse? Então é o Senado que tem que proteger o Supremo. E esse tem sido o discurso do Lula. Eles já têm uma base forte. Eles vão fazer senador. O PT, a esquerda, tem que fazer senadores para proteger o Supremo. Discurso do Lula. O que nós estamos vivendo nesse momento, senador Marco Rogério, senador Jorge Seif, é um governo de um cleptocrata, segundo Gilmar Mendes, que foi tirado da cadeia, foi preso por causa da cleptocracia, por causa dos assaltos. Eles mesmos resgataram e disse o Gilmar Mendes, sem STF não haveria Lula. E alguns agentes políticos que estão por aí, disse ele, frase dele, eu só estou repetindo. E o cleptocrata agora está ali. Criou o BRICS, se aliou ao eixo do mal. Agora o culpado é Eduardo Bolsonaro. O Supremo Tribunal escalou tanto a ditadura da toga, e eu disse para Alexandre de Moraes, quando ele foi sabatinado aqui, vocês, para botar essa toga nas costas, vende a mãe, e eu estava muito certo. Os discursos que o PT fez, que Gleice fez, que Ligiberg fez, que Humberto Costa fez, chamando ele de advogado do PCC, desqualificado, distribuindo um dossiê dele, eu recebi uma caixa de chamex desse tamanho. Ministro golpista. Golpista, filiado ao PSDB, uma série de coisas. Eles estavam certos, sabia? Eles estavam certos. E eu também estava certo. Na minha sabatina, tudo que eu disse é o que ele está fazendo agora. É o que ele está fazendo agora. Agora, é essa casa que tem que proteger. E nós somos desqualificados, nós não somos respeitados. O presidente não sabe que mandou apagar a luz, que coisa. Não existe celular, o presidente nem está aqui, o presidente desapareceu, ele está ficando surdo. Ele não sabe que apagaram as luzes. Apagaram sem ordem dele. Isso é uma brincadeira. Que nos respeitem. Não é mais senador do que eu. Não é mais senador do que ninguém aqui. Nos respeite. Nos respeite, respeite o povo brasileiro. Nossa indignação hoje aqui, senador Marco Rogério, é a continuidade da rua. Esse mais de 1 milhão de pessoas que foram à rua no dia 3. Eles estão assistindo e eles vão continuar. Eles vão continuar nas ruas. Nós vamos continuar nas ruas. Buzinaço, apitaço, motociata, carreata. Nós não vamos parar, Alexandre. Você escolheu Jair Bolsonaro. Você tem uma tara por Jair Bolsonaro. Você tem uma tara por esse nome. Qual foi o crime de Jair Bolsonaro? A minha pergunta é ao Senado, ao presidente do Senado, que nesse momento protege Alexandre de Moraes. Qual que foi o crime desse homem? Que crime cometeu esse homem? Esse homem importunou baleia. Olha onde nós chegamos. Que coisa tão baixa, que coisa tão pequena. A única coisa que esse homem fez foi dizer que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que é a favor da pátria, que ama o país, que quer ver um povo armado, e é verdade, porque armados estão os bandidos e protegidos, porque traficante, André do Rep está solto. Os 2 matadores do PCC saíram de um presídio de segurança máxima lá no Rio Grande do Norte. Como é que aconteceu esse milagre? O senhor ministro da Justiça, o senhor Lewandowski, que nessa mesa, sentado nesse lugar onde eu estou, rasgou a Constituição e deu elegibilidade para Dilma Rousseff, que foi caçada, que foi impeachmentada. Agora Jair Bolsonaro está inelegível por qual crime, pelo amor de Deus? Qual crime, pelo amor de Deus? O senhor Gunê, que cada dia se revela mais comprometido e virou um motoboy, não vou desqualificar motoboy, mas alguém que segue ordens, sabe?
que decide com tudo de conluio, tudo armado. Eu estou falando isso aqui porque eu não tenho amor por mandato. Quem me colocou aqui foi Deus. Eu não devo nada a Gunê, muito pelo contrário. Eu não devo nada a Alexandre de Moraes, muito pelo contrário. Eu não devo nada para o senhor Flávio Dino, muito pelo contrário. Quando ele precisou de mim, que o filho dele de 12 anos morreu aqui em Brasília, por falta de responsabilidade do médico, quem comprou a briga fui eu. Fui eu que denunciei o procurador no Conselho do Ministério Público. Fui para essa tribuna aqui e detonei o procurador daquela época, doutor de Aulas, que hoje é desembargador em Brasília. Eu comprei as dores quando ele precisou de empatia, quando ele precisou de socorro, quando ele precisou de gente que chorasse com ele, eu estava lá. Hoje eu vejo um indivíduo dentro do Supremo sem a mínima empatia, votando por 14 anos, 15 anos, 17 anos, para gente que nenhum crime cometeu, e aqueles que quebraram, fizeram vandalismo de 2016, de 2014, vandalismo de 2017, invasão da Suprema Corte, invasão da Câmara. Ora, mas não aconteceu nada. Fogo da estátua de Borba Gato. Ora, não aconteceu nada. Mas um batonzinho naquela estátua ali deu 17 anos para Débora. Isso tudo precisa nos revoltar. O apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ora, se nós pararmos de nos indignarmos, falou o Flávio, nós estamos caminhando para uma latrina. Nós estamos caminhando para uma latrina. Agora veja só, um filho ter que pedir autorização para um tirano, malvado, perverso e imoral, chamado Alexandre de Moraes. Que quando ele faz aquele gesto, que ele dá o dedo para a torcida, aquele gesto obsceno mostra quão obsceno ele é por dentro. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aquele gesto obsceno mostra como ele é obsceno, fazendo striptease jurídico e imoral em praça pública. Um homem desse não pode ficar impune. Essa casa precisa puni-lo, senador Wellington. Senhores senadores, desculpe alongar na minha fala, mas a dor que eu sinto aqui, de cada visita que eu fiz, de cada uma que eu abracei, e hoje eu vejo, meu estado tem uns 5, tem algumas mulheres, e tem 4 no meu estado que estão no tornozeleira, que não foi o inquérito de Alexandre, foi a procuradora-geral lá do meu estado, que veio ao apartamento de Alexandre de Moraes, de São Paulo, para pedir ele para colocar o jornalista Jacques Rangel, o deputado Von, o vereador Armandinho, dentro de um inquérito. Olha como é que nós estamos vivendo com a justiça do país, porque o exemplo ruim sai daqui. Eles são um grande exemplo. O senador Bagato, minha mãe, dizia que os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. E nós temos, nesse momento, gente muito boa a ser copiada. Ives Gandra, um homem de bem a ser copiado. Tanta gente do meio jurídico, do mundo jurídico, que não se curva. O próprio Marco Aurélio, que saiu do Supremo e hoje, sem medo, desamedrontado, põe a cara e diz das perversidades jurídicas. Perversidades jurídicas. E muitos, Magno, chegavam para mim, não adianta mais, Seif, vou para a rua para quê? Para ser preso. Muitos falaram isso. E eu sempre lembrava essas pessoas. Olha aqui, diretas já foram conquistadas, Marcos Rogério, na rua. Vocês esqueceram? Meus avós estavam lá. O Fora Collor foi conquistado na rua. O Fora Dilma foi conquistado na rua. E o Fora Moraes será conquistado na rua. Michael Schellenberg publicou o segundo relatório da Lava Jato. E presta atenção nisso. Lava Toga. Desculpa, Lava Toga. E prestem atenção, acessem esse relatório desse corajoso jornalista e vocês vão ver qual eram as medidas, os padrões de Alexandre de Moraes e a sua milícia digital. Ele tem milícia digital, porque ele trabalhava com pessoas e fazia perseguição. Quem tiver fora dos autos, sem respeitar a Constituição nem nada. Se a pessoa estava com a camisa verde e amarela, tinha que ser presa.
Se fazer crítica a Lula, tinha que ser presa. Se fazer crítica ao Supremo, tinha que ser presa. Isso sim, Alexandre de Moraes, é uma milícia que você foi desmascarado. E eu quero fazer uma pergunta aqui para todos os senadores. Cadê o Flávio? Aqui atrás. Ô Flávio, Tá no escurinho. Tá no escuro. imaginem vocês que um homem que salvou a democracia e o outro é golpista. Um é golpista, o outro salvou a democracia. O que salvou a democracia anda com 4, 5 carros blindados, com 30 segurança no lombo, armado e cheio de aparato, escudo, tudo. E o golpista sai hoje de peito aberto e arrasta multidões. Eu não entendo essa matemática, eu queria que alguém me explicasse. Eu, graças a Deus, e vocês, nós vamos numa pizzaria. Eu faço o rancho da minha casa no mercado, no Coque ou no Comprão, lá na minha cidade. Eu vou sem ninguém. Eu não tenho medo da rua e do povo, porque eu não devo nada a ninguém. Não tenho segurança. Meu carro não é blindado. Porque, graças a Deus, nós não temos o rabo preso e somos celebrados, como Jair Bolsonaro é celebrado. Agora me explica isso. Eu queria desafiar o Moraes. Bora lá em Balneário Camboriú tomar uma água de coco. Tu não salvou a democracia, cara. Vamos lá em Itajaí, no Boqueirão do Pera, comer um peixe eu pago, uma tainha pro senhor, fritinha com limão. Vamos lá no Boqueirão, vamos lá no Santo Gril, comer um peixe. Vamos lá em Floripa comer uma ostra. Tu não salvou a democracia, cara. Por que tu não sai na rua? Você é um prisioneiro das suas atitudes covardes contra o Brasil, contra Bolsonaro e contra todos de direita. E esse Senado não pode mais se calar. São 30 pedidos. Eu quero parabenizar o Alexandre de Moraes. Ó, parabéns. O senhor é o campeão de pedido de impeachment da República Federativa do Brasil. 30 pedidos de impeachment contra o senhor. Obrigado, momento, servidores que ligaram as luzes aqui do Senado também. Agradecer ao Morales e também ao doutor Danilo. O Morales e o Danilo voltaram aqui para acender a luz. Presidente, porque ele não sabia. Obrigado. Acenderam as... Então são 30 pedidos de impeachment, pessoal. 30 pedidos, recordista. Parabéns, Moraes. Um dos pedidos com mais de 2,5 milhões de assinaturas. Parabéns, Moraes. Moraes, você mobilizou mais de 600 cidades para falar fora Moraes. O senhor é uma vergonha para o Brasil. Duplamente, porque hoje o senhor entrou numa categoria especial de toxicidade, de violador de direitos humanos. E quem falou não é Jorge Seife. Quem falou foi o presidente da maior democracia do mundo, do maior poder bélico do mundo e da maior economia do mundo. Presidente dos Estados Unidos da América. E eu não me orgulho disso. Eu me envergonho do senhor. Porque o senhor hoje jogou o Brasil na lama, do lado de país que faz tudo de errado, tem terrorista, violador de direitos humanos, mata pessoas, persegue pessoas. Eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando nessa live, muito obrigado por sua audiência. Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, ou foi a Veja, ou foi o Poder Data, não sei o quê. A cada 10 brasileiros, 6 têm medo de se manifestar nas redes sociais. O que separa uma ditadura de uma democracia, vocês sabem? A liberdade de expressão. As pessoas estão com medo de se posicionarem nas redes sociais. As pessoas estavam, né? E domingo aqui vocês deram show de bola. E o resultado de domingo é que hoje 4 senadores se somaram aos esforços dos senadores de oposição. Eu tenho pedido para o presidente Davi Alcolumbre, o senhor foi eleito por essa casa, e pelo seu cargo, pela sua posição, e pela sua pessoa, eu como senador e como ser humano, preciso lhe dar respeito. No entanto, todos nós aqui dentro temos a mesma estatura. Sim. E o que nós queremos não é o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós queremos que o parlamento aqui, a voz desse parlamento, a voz desse auditório, a voz dos 80 outros senadores sejam ouvidos.
obedecendo o devido processo legal. Não pode. Não pode ter senador de primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. Já são 30 pedidos de impeachment. Quer mais quantos? Coloca, o plenário decide. Se o plenário falar não, Moraes é um cara nota 10. A democracia, ano que vem a gente vai eleger maioria de senadores e a gente vira o jogo. Agora não dá. Para casa que serve de pesos e contrapesos, senador Wellington Fagundes, ser avalista de ditador, avalista de um cara tóxico e de um cara radioativo chamado ali, para quem que eles deram? Guerrilha armada. Esses sim eram bandidos criminosos. Guerrilha armada, bomba, sequestro de embaixador, sequestro de avião, assalto a banco. Rapaz, fizeram o diabo nesse país. Tocaram fogo, botaram para quebrar. Esses bandidos não mereciam anistia. E, no entanto, no gesto de pacificação foi feito. Agora, vocês me dizem, Alexandre de Moraes decidia. E, infelizmente, parte do Supremo que envergonha esse país. Eu queria que fosse uma Suprema Corte respeitada. Vejam as pesquisas, não são palavras minhas, não. E se não gostou da pesquisa, já manda fechar lá os institutos de pesquisa, porque faz mal para vocês serem criticados. Nós sabemos que dói o coraçãozinho. E, afinal de contas, vivemos numa democracia relativa. O Brasil hoje assiste perplexo à condenação de Débora do Batom, uma mulher que escreveu uma estátua, perdeu o mané numa mola. 14 anos de prisão. 14 anos de prisão, Magno Malta. Sabe por quê? Vocês acreditam que a Débora com batom ia fazer golpe de Estado? Até, os nomes são lindos e criativos. Parabéns aí também. Os crimes são, meu Deus, que coisa linda. Spielberg tem inveja de vocês. James Cameron tem inveja de vocês. Monteiro Lobato tem inveja de vocês pela criatividade. Atentado violento ao Estado de Direito, terrorismo. Quem acredita nessa baboseira? Que vergonha! Então é anistia ampla, geral e restrita. Entendeu, Hugo Mota? Bota para votar. Tá com medo? Só porque bateram na porta do papai? Pode bater na minha essa madrugada ou amanhã. Não, tem que bater aqui no Senado, que eu vou dormir aqui hoje. Tá com medo? O discurso de vocês dois, dos dois presidentes, na posse, o compromisso que vocês dois fizeram com o meu presidente Jair Bolsonaro, de pautar a anistia. É pedir demais que honra a palavra? É pedir demais? Enfim, obrigado. Tamo junto. Um último recado, Marcos Rogério. Eu estava lendo os comentários. O pessoal está especulando muito. Fulano não assinou. Fulano assinou. Nós não podemos fazer isso sem checar. Cheque. https:// votos senadores, tudo junto. Quem assinou e quem não assinou. .com.br. Ô, Seife, por que o fulaninho lá, o Zé das Couve, não assinou? Não sei, a minha parte eu fiz. Entre nas redes sociais do Zé das Couves e cobre ele. Eu não posso ficar falando aqui, fulano assinou, não assinou. A lista está lá para você fazer isso. Faça o seu dever de cidadão. Você é a favor do impeachment de Moraes, da anistia, do fim das restrições ao Marcos Duval e também do fim do foro privilegiado? Então vem conosco, fale educadamente com as pessoas. Senador, votei no senhor representa meu Estado, por favor, faça adesão a essas pautas. Era isso que eu queria deixar de recado para vocês. Um forte abraço e não vamos desistir do Brasil. Estamos aqui numa manifestação pacífica, estamos aqui numa manifestação democrática, não queremos impedir o Senado de funcionar, não queremos impedir o Brasil, o parlamento de funcionar, mas chega. É o recado das ruas. Não dá para o Senado ficar virando as costas para as ruas, para as assinaturas, para os abaixo-assinados, para o povo na rua manifestando.
Pois é, pessoal, realmente chega um ponto que o povo brasileiro já está até por aqui na garganta com tudo que tem acontecido no Brasil. Esses dias, inclusive, eu estou me lembrando aqui, o Lula, né, pessoal, olha só, ele fez um vídeo, ele foi lá em Garanhuns, né, lá no, parece que é Pernambuco, né, aonde ele nasceu. E aí mostra ele num lugar horrível, num lugar onde não tem saneamento, não tem estrutura, não tem nada. E aí ele falando assim, não, nós temos que trazer aqui, vamos fazer um acordo com a prefeitura aqui, porque nós vamos, a Caixa Econômica, olha a conversa do homem, a Caixa Econômica vai fazer um financiamento para a prefeitura para poder resolver esse problema aqui da ponte, do saneamento, do esgoto. Pessoal, a cidade que ele nasceu, o estado que ele nasceu, tem 20 anos que o PT governa esse país. Lá onde ele nasceu está pobre até hoje e ele vai fazer um empréstimo. Não vai dar, não vai pegar o dinheiro do governo, vai lá e vai fazer. Não. Vai dar um empréstimo e depois a prefeitura vai ficar devendo ainda para o governo. Olha só o tipo de governo que nós temos nesse país. E aí você está esperando o quê? Quando eleger, ano que vem, se reeleger, é mais 4 anos de pancada no lombo do povo brasileiro. Agora, já era para a direita ter acordado e ter feito isso que está sendo feito agora há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, lá atrás, quando teve as eleições de 2022 e que perdeu e tal, perdeu, né? Já era para ter feito esse tipo de coisa, de ocupado o Congresso ali de forma pacífica, ordeira e falar assim, não, nós não vamos sair daqui enquanto não colocar em pauta o que a gente quer. Mas foi sendo enrolado, né? Lá antes foi pelo Arthur Lira na Câmara dos Deputados e pelo Rodrigo Pacheco e agora está sendo colocado aí também para goela abaixo pelo senhor Hugo Mota e pelo Davi Alcolumbre. Mas aí, o Davi Alcolumbre falou, né, que quer diálogo, os senadores não querem diálogo. Eu espero que eles não caem nesse conto da carochinha do Davi Alcolumbre e desocupem ali o Senado. Por quê? Chega uma hora, pessoal, onde já tentamos de tudo, vidas já foram ceifadas, fora aquelas que nós não sabemos, né, que por aí no mundo aí, afora no Brasilzão, afora aí, até tiraram a vida por causa da situação econômica, situação de violência, de criminalidade no país, tudo isso é culpa e responsabilidade do governo ou do desgoverno que nós temos. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta desses dois ali que precisam sair. Fora Lula, fora Moraes. Coloca aqui nos comentários, pessoal. Eu quero ver o pessoal colocando nos comentários. Fora Lula, fora Moraes. Porque aí nós vamos saber se o Brasil quer isso mesmo ou se o Brasil quer outra coisa. Talvez o Brasil quer outra coisa e eu não estou sabendo. Talvez o Brasil quer carnaval. Talvez o Brasil quer futebol. O Brasil quer o que mais? O Brasil quer Big Brother, BBB. O que será que o Brasil quer? Uma cervejinha com picanha que o Lula não deu até hoje? Coloque aqui se você quer fora Lula, fora Moraes aqui nos comentários. Nós vamos continuar cobrindo tudo isso aqui e que se você quiser ficar ligado, se inscreva no canal, dá aquele like para fortalecer e tamo junto.